Você já parou para pensar se colocar um escapamento esportivo na sua moto realmente transforma ela numa máquina de respeito? Ou se só transforma você no pesadelo dos vizinhos às 6 da manhã? Pois é. Muita gente ainda acredita que basta trocar o cano original por um esportivo para ganhar potência, respeito e até uns olhares na rua. Mas deixa eu te falar, a realidade é bem menos glamurosa. Escapamento esportivo não vai transformar sua CG em uma R1, meu amigo. O máximo que vai acontecer é a senhora do 304 aparecer na janela com um cabo de vassoura na mão, pronta para acabar com sua carreira de piloto de rua. E aqui já começa a treta. O escapamento original da moto é aquele certinho, projetado pela fábrica, ajustado dentro das normas de ruído e emissão de poluentes. Já o escapamento esportivo, bom, ele é o tiozão da churrascada. Mais barulhento, mais chamativo, às vezes até bonito de ver. O objetivo declarado é dar uma pegada de estética, um ronco mais encorpado e, em alguns casos, um tiquinho de performance. Só que, sejamos sinceros, a maioria coloca o cano esportivo não pela performance, mas pelo barulho. Aquele som que faz você acreditar que está no MotoGP quando, na real, está só atravessando o sinal vermelho da esquina. Agora, aqui entra a parte divertida. Esse mesmo barulho que você acha que é charme pode, na prática, te colocar num problemão. Tem motoqueiro que acha que quanto mais alto, mais rápido. Spoiler. Não é assim que funciona. O barulho pode até te dar a sensação de estar voando, mas o motor continua entregando a mesma coisa de sempre. E se você acha que a polícia vai aplaudir o show de decibéis no meio da avenida, é melhor repensar. Mas calma, antes de você correr para o Mercado Livre e cancelar aquele escapamento coiote que estava no carrinho, vamos com calma. A grande questão aqui é, será que usar escapamento esportivo é crime? Será que realmente pode dar multa pesada, moto apreendida, pontos na CNH? Ou isso é só lenda urbana que a galera espalha? Para meter medo? É aqui que mora o dilema. Porque tem lei, tem norma técnica, tem até tabela de decibéis definida. Só que, como sempre, a galera prefere ouvir a sabedoria do primo que jura que anda sem placa há 2 anos e nunca foi parado. E não adianta negar. Você já ouviu falar daquele amigo do rolê que comprou o escapamento mais barulhento possível e jurava que a moto ficou outra? Ficou sim. Ficou na garagem depois de levar em quadro no primeiro final de semana. É aqui que entra a parte que ninguém gosta de admitir. Escapamento esportivo pode até ser bonito, pode até dar aquela sensação de poder, mas se você não souber o que realmente pode e o que não pode, a chance de você virar refém da próxima Blitz é enorme. Então fica aqui a pergunta que vai separar quem entende do assunto de quem só repete mito de grupo de WhatsApp. Será que o problema é o escapamento esportivo em si? Ou será que a bronca só cai no seu colo se você for burro o bastante para usar do jeito errado? Existe mesmo uma linha entre o que é permitido e o que é proibido. E, principalmente, como funciona essa tal legislação que parece mudar dependendo de quem está segurando o bloquinho de multas. Segura essa curiosidade aí, porque é exatamente nesse ponto que a gente vai mergulhar agora. E já que a gente está entrando fundo nesse universo barulhento, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a sua história com escapamento esportivo? Você já colocou um na sua moto e achou que tinha virado piloto do MotoGP? Ou já levou aquela bronca clássica na Blitz? Manda nos comentários, porque é aí que a mágica acontece. Quando você compartilha a sua experiência, a gente cria aquela resenha que todo apaixonado por moto adora acompanhar. E sério, quando você comenta, curte o vídeo e se inscreve aqui no Só Bomba 299, você não tá só ajudando o canal, tá ajudando a manter essa comunidade viva, trazendo cada vez mais gente que curte ouvir a verdade nua e crua, sem filtro e com muita zoeira. Então já dá aquele like maroto, se inscreve para não perder os próximos rolês e bora continuar. Porque a treta sobre o que a lei realmente diz vai esquentar ainda mais. E agora vem a parte que separa quem gosta de moto de verdade de quem só quer fazer barulho na esquina. A lei não tá nem aí se você acha bonito ou se o ronco do seu escapamento te faz sentir dentro de um jogo de videogame.
O que manda mesmo é o que está escrito lá nas normas do CONTRAN e da ABNT. Existe uma regra clara. Qualquer modificação que aumente o nível de ruído acima do permitido está automaticamente fora de jogo. Simples assim. Não importa se é um escapamento importado caríssimo ou um cano cortado na serralheria da esquina, se passar do limite de decibéis, você já está com um pé no pátio do Detran. A maioria nem sabe que a própria moto já vem com especificações de ruído registradas no manual. Ali está a base de tudo. Cada modelo tem um limite em decibéis, medido em determinadas rotações do motor. E esse número é o que a fiscalização usa como referência. Se o escapamento esportivo que você colocou estoura esse limite, não adianta chorar dizendo que comprou original. Para a lei, pouco importa a sua história de amor com aquele ronco encorpado. O que conta é o número frio que o medidor mostra na hora do teste. E se estourou, a caneta já começa a cantar. E aqui está a verdade oculta que muita gente não gosta de admitir. Não é o escapamento esportivo em si que é o problema, e sim a falta de homologação e de certificação do Inmetro. O Inmetro avalia justamente se aquele escapamento atende os limites de ruído e de emissão de poluentes. É quase como um selo de qualidade que diz: esse aqui pode ser usado sem dor de cabeça. O resto é praticamente uma roleta russa com a sua CNH. Pode até passar batido por um tempo, mas basta cruzar com uma blitz mais criteriosa que a sua jornada de piloto rebelde termina no guincho. E o impacto disso não é só no bolso. A multa é considerada grave, 195,23 e 5 pontos na CNH. Parece pouco? Junta com outras infrações, e logo você está beirando uma suspensão. E sim, a moto pode ser retida até você regularizar o escapamento, o que significa gastar de novo para colocar tudo de volta ao padrão. Ou seja, aquele investimento que você jurava ser uma transformação na sua moto pode acabar sendo uma decisão desastrosa, custando mais caro do que imagina. E o mais irônico é que muita gente cai nessa armadilha por pura falta de informação, acreditando em mitos ou em conselhos de quem nunca abriu um manual. Quer ver a parte mais engraçada? Tem gente que ainda tenta justificar: mas o som da moto é identidade, é estilo. E aí, quando o agente de trânsito aparece com o decibelímetro, o estilo vira uma cara de pastel em segundos. É o tipo de revelação que dói, porque mostra que, no fim das contas, a lei não liga para a narrativa pessoal. O máximo que ela faz é te colocar lado a lado com aquele adolescente que perdeu a mobilete no primeiro enquadro, achando que estava arrasando no semáforo. Essa mentalidade de que ninguém vai me parar é a mesma que leva muita gente a se enrolar. E é curioso perceber como pequenas decisões no bastidor da vida de um motociclista têm um impacto enorme. Às vezes, a vontade de se destacar pelo barulho acaba custando caro, não só financeiramente, mas também na relação com a própria moto e com a liberdade de rodar tranquilo. Porque no final, o que todo mundo quer é rodar sem ter que olhar para cada esquina como se fosse uma armadilha pronta para acabar com o rolê. E se você está pensando que tudo isso é exagero, dá uma olhada nos números. O limite de ruído permitido varia, pode ser 99 decibéis em alguns modelos, menos em outros, e é justamente essa tabela oficial que serve de base. Ou seja, não existe um valor fixo e universal. Quem acha que está dentro da média, sem checar o manual da própria moto, está basicamente brincando com a sorte. E convenhamos, sorte não é estratégia, é só ilusão. Agora, antes de continuar mergulhando ainda mais nessa treta e revelar como certas marcas de escapamento lidam com essa questão da homologação, eu quero ver se você está realmente conectado com o papo. Escreve aí nos comentários a palavra ronco. Assim, eu sei que você entendeu o peso desse detalhe que parece pequeno, mas faz toda a diferença quando o assunto é lei, multa e a sua paz de espírito. Porque a partir daqui, a coisa fica ainda mais interessante. Quando a gente entra no universo dos escapamentos esportivos, logo surgem os nomes que circulam como
lenda em qualquer roda de motoqueiros. De escape, coiote, roncar, firetong e, claro, a famosíssima Akrapovic, que mais parece item de colecionador do que acessório de moto. Esses nomes carregam uma aura quase mítica, como se bastasse instalar um desses canos para sua moto sofrer uma transformação digna de documentário do Discovery Channel. Mas aqui vem a revelação que muita gente prefere não encarar. A grande diferença entre essas marcas não é só a beleza do ronco ou o status no rolê, e sim o fato de algumas terem homologação do Inmetro e outras serem apenas qualquer coisa com cara de escapamento, vendida na primeira loja de esquina. É aí que entra a mentalidade que define se você vai andar tranquilo ou sempre com medo da próxima blitz. Porque o Inmetro não é um órgão que acorda um dia e decide atrapalhar a sua diversão. Ele é quem garante que o escapamento não estoure os limites de ruído e emissões definidos pela legislação. Em outras palavras, o selo do Inmetro funciona como um escudo. Mostra que aquele acessório foi testado, aprovado, e não vai te jogar na fogueira quando um agente decidir medir os decibéis da sua moto. Agora, sem esse selo, o que você tem é praticamente um diploma comprado no Mercado Livre. Bonito de mostrar para os amigos, mas totalmente inútil quando alguém pede para ver a validade. E aqui vem um detalhe curioso que poucos contam nos bastidores. O Inmetro não está preocupado se a sua moto vai ficar mais animal no ronco ou mais estilosa na garagem. O que importa é simples: se o escapamento mantém níveis aceitáveis de ruído e emissões. Esse é o coração da questão, e isso joga um balde de água fria em quem acreditava que o escape esportivo era a chave mágica para liberar potência escondida no motor. A verdade oculta é que a performance real ganha um toque quase simbólico. É mais psicológico do que técnico. O piloto sente que a moto está mais agressiva porque o barulho engana os sentidos. Mas quando você coloca os números na mesa, a diferença é mínima. E é exatamente esse impacto psicológico que faz tanta gente cair na ilusão. A pessoa investe, acredita que tomou a decisão certa, mas na prática só comprou mais dor de cabeça. É como um daqueles milagres prometidos em anúncios de internet. No vídeo parece revolucionário, mas na vida real é só mais um produto que não entrega nem metade do que dizia. O escapamento esportivo sem homologação é isso. Uma escolha que parece brilhante no momento, mas que pode custar caro em multas, pontos na CNH e até na sua reputação de piloto esperto. Claro, não dá para negar que o ronco diferenciado chama a atenção. A jornada emocional que o motociclista vive quando escuta aquele som grave e encorpado é real. É como se cada acelerada fosse um lembrete de liberdade, de estilo próprio, de identidade na pista. Mas a grande questão é: até que ponto essa liberdade é verdadeira se você anda sempre com medo de perder a moto numa blitz? A mentalidade de curto prazo, de buscar só o impacto imediato, acaba escondendo as consequências que aparecem depois. E é nesse ponto que o mito encontra a realidade. Quando você olha de fora, percebe como muita gente se deixa levar mais pela narrativa do que pela verdade técnica. A história que contam é de transformação radical. Coloquei um de escape e agora minha moto voa. Só que nos bastidores, a transformação mesmo foi na forma como os vizinhos começaram a te odiar e como a polícia começou a prestar atenção no seu trajeto. É engraçado e triste ao mesmo tempo, porque mostra como pequenas decisões tomadas sem pensar podem mudar completamente a experiência de ter uma moto. E talvez essa seja a parte mais interessante. O escapamento esportivo funciona como um espelho da mentalidade de quem compra. Quem busca estilo acima de tudo vai achar incrível. Quem busca performance vai se frustrar. E quem busca paz com a lei vai se arrepender se não prestar atenção na homologação. No fim das contas, não é só sobre o cano da moto, é sobre escolhas, sobre verdades ocultas que ninguém fala na hora de vender e sobre o impacto que cada detalhe pode ter na sua jornada como motociclista. Agora, para ver se você realmente está ligado nesse papo,
Comenta aí uma palavra simples: selo. Assim eu sei que você entendeu o peso que esse detalhe tem e como ele pode definir se o seu escapamento vai ser motivo de orgulho ou de dor de cabeça. Porque daqui em diante, a conversa vai descer ainda mais fundo nessa mistura de mito e realidade. No fim das contas, quando você para pensar de verdade, a grande questão não é o barulho, não é o estilo e nem aquele ronco que faz você se sentir um piloto de pista de corrida. A questão é simples. Você quer aproveitar sua moto, curtir o visual, sentir aquele impacto emocional de acelerar com estilo? Ou quer bancar o rebelde e encarar uma passagem obrigatória pelo pátio do Detran na primeira oportunidade? Porque a realidade é dura, e a verdade oculta por trás de cada escapamento esportivo é que ele pode ser tanto a cereja do bolo quanto a dor de cabeça mais cara da sua vida de motociclista. Quem investe em um escapamento esportivo com homologação do Inmetro pode sim curtir o som encorpado, sentir aquela transformação psicológica de estar pilotando algo único e ainda manter a consciência tranquila. É a escolha que junta estética, emoção e respeito às regras, como uma decisão bem pensada nos bastidores que evita surpresas desagradáveis no caminho. Você ainda sente a sensação de poder, a adrenalina do ronco, mas sem o risco constante de multas, retenções ou pontos na CNH. É o equilíbrio perfeito entre estilo e responsabilidade, algo que muita gente só percebe depois de um susto. Agora, quem opta pelo caminho sem homologação, pelo escapamento genérico que promete transformar sua moto em uma fera de duas rodas, merece um parabéns irônico. Você basicamente comprou uma passagem só de ida para o pátio do Detran. Pode até parecer divertido no início, aquele ronco alto que faz a vizinhança tremer, mas a transformação que você imaginou é mais psicológica do que real. A moto não voa. Você não vira um herói da rua e o que sobra é uma sequência de decisões que impactam seu bolso e sua liberdade. Cada acelerada sem selo é como apostar numa roleta. E a qualquer momento, a realidade vem te lembrar que escolhas têm consequências. O mais curioso é observar como a mentalidade de curto prazo faz muitas pessoas ignorarem essas consequências. A jornada de cada motociclista se torna uma espécie de teste de resistência. Quanto barulho é aceitável? Quanto risco você está disposto a correr só para sentir que está diferente dos outros? A verdade é que muitas vezes a emoção do momento ofusca a lógica, e a percepção de liberdade se confunde com uma ilusão de poder que dura até a primeira abordagem policial. É uma revelação que muda completamente a perspectiva sobre decisões que pareciam simples na hora da compra. E é exatamente nesse ponto que a zoeira se mistura com a realidade. Toda vez que alguém chega e diz: "Coloca um esportivo que a moto voa", você já pode responder com a sinceridade mais cruel possível e ainda rir da situação. Voa sim, direto pro guincho. O que parece um conselho de mestre da performance, na verdade, é uma advertência camuflada, uma lição disfarçada de sarcasmo. E é esse tipo de insight que separa quem entende o valor real de investir em uma moto com consciência de quem se deixa levar pelo ronco e pelo show de barulho, sem pensar no impacto de longo prazo. O engraçado é que, se você olhar nos bastidores, a maior parte do mito em torno dos escapamentos esportivos gira em torno de aparência e sensação de poder, e não de ganhos concretos. A performance prometida é mínima, quase simbólica, e o impacto real está na percepção de quem pilota e de quem observa. A transformação que você espera é mais emocional do que técnica, e é aí que mora a diferença entre gastar dinheiro e gerar estilo com consciência ou simplesmente criar um problema que poderia ter sido evitado com uma decisão mais estratégica. E mesmo com toda essa análise, ainda existe espaço para curiosidade e experimentação. É nesse ponto que cada motociclista precisa refletir sobre seu próprio caminho, decidir até que ponto vale a pena bancar o estilo sem dor de cabeça ou arriscar tudo apenas pelo impacto momentâneo. As revelações que surgem dessa reflexão
mostram que o mundo dos escapamentos esportivos vai muito além do barulho. Envolve decisões, mentalidade e um pouco de bom senso, misturados com aquela emoção que só quem ama pilotar conhece. Para deixar registrado, escreve aí nos comentários a palavra guincho, para mostrar que você entendeu como pequenas escolhas podem gerar grandes consequências. E é nesse fio de pensamento que a conversa vai continuar, explorando ainda mais os bastidores e detalhes que ninguém te conta sobre esse universo barulhento e cheio de armadilhas. E se você chegou até aqui, parabéns! Você sobreviveu a toda essa avalanche de roncos, leis e verdades escondidas sobre escapamentos esportivos. Agora, me conta nos comentários a frase "sobrevivi ao guincho", só para eu saber que você chegou até o final e está por dentro de tudo o que a gente falou. E claro, deixa aquele like maroto no vídeo, porque além de mostrar que você curtiu a viagem, ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade, cheio de zoeira e informação que realmente faz diferença na sua jornada como motociclista. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo e ver detalhes que complementam exatamente o que discutimos aqui, tem um vídeo aqui do lado que fecha o círculo e dá ainda mais contexto sobre escapamentos, performance e tudo que ninguém te conta nos bastidores. Clica e continua comigo por lá, porque a conversa ainda tem muita coisa para revelar e você não vai querer perder essas descobertas.